Disse que os Anunnakis foram uma raça secreta de alienígenas ou super-humanos que existiu durante a origem da humanidade. Muitas pessoas afirmam que eles são uma obra de ficção ou fantasia, mas há muitas evidências de que os Anunnakis podem ter sido reais. Alguns cientistas e pesquisadores acreditam que eles poderiam ter sido extraterrestres que criaram a humanidade, mas outros afirmam que eles não são nada mais do que obra de uma lenda urbana. Antes de começar, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. A alta cultura sumeriana. Nos livros oficiais de história, disse que os sumerianos viveram por volta do ano 5000 a.C. Isto faz deles uma das primeiras, se não mesmo a primeira civilização humana a caminhar na Terra. Eles viviam ao sul da Mesopotâmia, mas eram muito mais avançados do que qualquer outra civilização que apareceria nos anos seguintes ao seu falecimento. Para muitas pessoas, os sumerianos são supostamente a primeira alta cultura mundial. Foram também as primeiras pessoas a usar um sistema de escrita como a forma de documentar a história, as regras, as informações importantes e a educação. Não entendemos completamente como eles foram capazes de desenvolver uma forma tão complicada de manter registros, mas é impressionante o que eles foram capazes de fazer com uma quantidade tão pequena de recursos e conhecimentos. Se você acha que hoje temos toneladas de aparelhos de alta tecnologia, pense nisto. Sim, o smartphone em seu bolso é muito mais potente do que qualquer computador ou tecnologia que estava disponível há 30 ou 40 anos atrás. Mas pense no início da humanidade, uma época de homens das cavernas e gravuras nas paredes. Durante este tempo, havia um grupo de humanos que eram capazes de se comunicar uns com os outros usando apenas texto esculpido, que eles mesmos criavam por conta própria. Eles eram capazes de realizar conversas completas e acompanhar os pagamentos e dívidas usando nada mais que uma tábua de barro e uma pedra. Bastante surpreendente, certo? Para colocar isso em perspectiva, acredita-se frequentemente que os antigos egípcios são uma das civilizações humanas mais avançadas que já viveram. Temos razões para acreditar que eles estavam usando água corrente e outras formas de canalização e conseguiram construir pirâmides ridiculamente enormes. Eles fizeram tudo isso com ferramentas e máquinas manuais que inventaram a partir de material bruto, bastões e cordas. Mas veja isto, os sumerianos estavam fazendo tudo isto pelo menos 2000 anos antes de o Egito ser formado. Os sumerianos também foram os inventores originais da roda, das instalações de armazenamento, dos sistemas de irrigação que podiam armazenar água, do governo, assim como dinheiro e empréstimos. Os sumerianos tiveram inúmeras dificuldades ao longo de suas vidas e, em sua maioria, estiveram à mercê da natureza para garantir a sua sobrevivência. Eles enfrentavam inúmeras secas ao longo dos anos, o que provavelmente os levou a desenvolver formas de armazenar água em grandes reservatórios e depois regar suas colheitas com ela durante os períodos de ausência de chuva. Eles se estabeleceram ao redor dos rios Tigre e Eufrates, e, assim como os egípcios, eles usavam o céu, o sol, a lua e as estrelas para desenvolver um calendário muito básico. Isto os ajudaria a entender quando precisavam plantar e quando precisavam colher. Eles também eram capazes de prever secas ou períodos de chuvas fortes para que pudessem ajustar sua agricultura ao que a Mãe Natureza tinha reservado para eles. Para levar as coisas ainda mais longe, os sumerianos também estabeleceriam a primeira metrópole do mundo, conhecida como Uru. Depois disso, eles estabeleceriam a Babilônia, que permaneceu uma das cidades mais importantes do mundo por milhares de anos. Os deuses sumerianos. Pode chocá-lo saber que os sumerianos, ao contrário de muitas civilizações, veneravam deuses semelhantes aos humanos. Sabemos que muitos humanos nesta época idolatravam objetos inanimados como o sol, as nuvens, a lua e outros objetos. Os sumerianos tinham crenças diferentes, no entanto. Eles veneravam uma série de deuses que diziam controlar tudo sobre a terra. Eles veneravam Om, o deus do céu, Enki, o criador da terra, e Enlil, o deus do vento. Eles também veneravam Nama,
que era considerado como fonte de toda a vida. Eles também afirmavam que Anuna era o nome de um conselho divino de anciãos. Os sumerianos afirmavam que os Anunnakis eram membros deste conselho e que controlavam tudo que a humanidade fizesse ou criasse. Falaremos mais sobre isso em instantes. Os Anunnakis eram mais do que deuses? Um arqueólogo francês chamado Paul-Émile Botta foi o primeiro homem a escavar os restos mortais de uma cidade da Suméria. Ele visitou uma área próxima ao Iraque, em um local que agora é conhecido como Khorsabat. Ele estava em uma missão para localizar e documentar vários locais que foram mencionados na Bíblia, e as cidades perdidas da Suméria foram as primeiras em sua lista. Nos restos da cidade, que há muito estavam cobertos de areia, lama e sujeira, ele encontrou 14 tabuletas que muitas pessoas acreditavam serem os primeiros documentos históricos já escritos pelo homem. Estas tabuletas eram realmente incríveis, mas levaria várias décadas até que conseguíssemos entender a história de que as tábuas contavam. Das tabuletas, algumas se contradiriam, pondo em questão a validade de seu conteúdo. As tabuletas mostravam imagens de seres humanos, assim como seres gigantes que eram chamados de Anunnakis. Os Anunnakis eram cercados por pessoas muito menores, mas não sabemos se estes indivíduos eram para representar humanos ou servos dos Anunnakis. As imagens mostram seres humanos carregando mercadorias em cestas, muito parecidos com outras gravuras de cavernas ou imagens de barro de períodos semelhantes. As tabuletas também contam a história de uma mudança repentina na cultura sumeriana, quando os líderes são nomeados para supervisionar o povo e governar a terra. Os historiadores nunca foram capazes de explicar este estranho salto no desenvolvimento humano. O que faria com que essas pessoas livres decidissem subitamente eleger líderes para governar sobre elas? Se tudo estivesse indo bem para os sumerianos, como parece que estava, por que haveria necessidade de um líder? Quem eram realmente os Anunnakis? Isto leva muitas pessoas a se perguntarem se os Anunnakis poderiam ter sido líderes de um mundo estrangeiro, essencialmente fazendo dos Anunnakis uma raça alienígena. Se esses alienígenas governassem outros mundos, faria sentido que eles apresentassem as lideranças aos humanos e os ajudassem a eleger um líder que cuidasse deles da melhor maneira possível. Uma teoria tem sido difundida em torno disso, e conhecidamente é um pouco difícil de acreditar. A teoria sugere que os Anunnakis eram uma raça alienígena que habitava um planeta conhecido como Nibiru. Este planeta teria sido muito bem estabelecido e provavelmente teria uma altíssima bússola moral. No entanto, os Anunnakis acabaram por destruir a atmosfera de seu planeta e foram forçados a fugir em busca de outros mundos. Eles então trariam de volta recursos para seu planeta natal de Nibiru para tentar salvar sua raça da extinção. Essa teoria afirma que eles visitaram a Terra e estabeleceram a humanidade como uma forma de colhermos ouro e outros materiais preciosos para eles. Pense nisso. Temos extraído ouro há anos e ele é geralmente considerado um dos metais mais valiosos da Terra. Mesmo enquanto falamos, o ouro está assentado em dezenas de locais escondidos ao redor do mundo, trancado atrás de gigantescas portas de metal que mantêm o ouro a salvo de olhares curiosos. Se esta é realmente a missão da humanidade, então é possível que a missão de mineração do ouro tenha se transformado nas mais altas formas de governo, e é por isso que a maioria dos sistemas monetários em todo o mundo usam ouro como base. As tabuletas Anunnakis continuam e contam a história de uma raça separada de pessoas conhecidas como os Igigi. Essas pessoas teriam sido provavelmente aquelas que eram muito menores do que os Anunnakis, pois dizem ter sido escravos. Estes escravos foram colocados aqui para trabalhar ao lado dos sumerianos e extrair ouro, devolvendo-os aos Anunnakis quando terminassem. Eles teriam extraído várias áreas da Mesopotâmia e depois mandado este ouro de volta para casa, para Nibiru. A teoria conclui que os Anunnakis não eram deuses, como pensavam originalmente os sumerianos. Ao contrário, eles eram alienígenas que usavam a Terra para seus recursos, deixando-nos no escuro quando já não tinham mais utilidades para nós. O trabalho dos Anunnakis na Terra. Em 1976, um autor e pesquisador chamado Zecharia Sitchin aprofundou a história dos Anunnakis
e descobriu que várias das antigas tabuletas haviam sido mal interpretadas. Ele afirma que houve vários erros nos relatórios históricos e inventou seu próprio método de tradução das tabuletas. Ele diz que seu novo entendimento das tabuletas mudaria a história dos sumerianos e a história da humanidade para sempre. Segundo suas pesquisas, ele acredita que os Anunnakis não eram deuses ou anciãos. Ao contrário, a interpretação mais direta do texto os rotularia como sendo quem veio das estrelas. Isto acrescenta mais combustível à teoria de que os Anunnakis eram alienígenas. Ele diz que os Anunnakis teriam estabelecido cidades na Terra há mais de 400 mil anos atrás e que haviam minerado ativamente nosso planeta por centenas de milhares de anos antes de que a humanidade entrasse em cena. Isto nos leva a questionar quão antiga a humanidade realmente é. Qual é a verdadeira idade da humanidade? Muitos livros científicos levaram você a acreditar que os humanos têm centenas de milhares de anos de idade. No entanto, as evidências que encontramos não sustentam essa teoria. De acordo com vários pesquisadores e técnicas avançadas de datação, os humanos modernos teriam estado na Terra apenas entre 10.000 e 6.000 anos atrás. Há uma possibilidade de que os homens das cavernas e os macacos pudessem ter caminhado um pouco antes disso, mas há um salto significativo na genética humana que ainda não pode ser explicado. Por esta razão, os humanos modernos mais antigos, com DNA semelhante ao nosso, só poderiam ter existido por cerca de 10.000 anos. Isto abre tantas possibilidades sobre a raça de pré-humanos ou animais que teriam vagueado pela Terra antes que os humanos modernos fossem trazidos à cena. No momento, simplesmente não temos evidências ou dados suficientes para dizer definitivamente quando a humanidade moderna começou. No entanto, por todos os meios, os dados parecem sugerir que estamos aqui há apenas alguns milhares de anos. Embora, obviamente, houvesse outros seres e criaturas que não podemos explicar que vagueiam pela Terra há milênios. Os Anunnakis e os humanos. Isto nos leva à teoria do elo perdido, que explicaria o súbito salto na história humana que nos levou de macacos irracionais a humanos modernos, capazes de pensamentos complexos. Alguns pesquisadores e documentos históricos dos sumerianos sugerem que os Anunnakis alteraram geneticamente a humanidade, potencialmente acasalando com criaturas humanoides primitivas, e assim criaram a humanidade como a conhecemos. Esta teoria diz que os Anunnakis ficaram furiosos com o trabalho que estava sendo feito na Terra. Então, eles criaram uma nova raça de servos que continuariam suas operações de mineração. Eles dizem que o deus Enki foi o criador por trás desta nova raça humana e que ele chamou sua nova criação de Adão, o que obviamente explicaria a criação de Adão e Eva na Bíblia. Adão teria sido um protótipo humano, sendo Eva o humano de seguimento que era capaz de se reproduzir. A teoria afirma que a maioria dos Anunnakis queria deixar a humanidade para trás, mas que Enki estava incrivelmente satisfeito com seu trabalho. Os Anunnakis sabiam que uma grande enchente e outros desastres naturais estavam no horizonte, mas Enki faria tudo o que pudesse para ensinar a humanidade a superar essas dificuldades, instruindo vários humanos a construir grandes navios para sobreviver. Se você ainda não percebeu, estas histórias se unem diretamente às histórias da Bíblia que circulam há incontáveis anos. As histórias dizem que Enki é um Anunnaki que quer desesperadamente que a humanidade prospere, enquanto Enlil quer vê-los fracassar, atando assim Enlil diretamente ao diabo. Este misterioso 12º planeta, conhecido como Nibiru, nunca foi descoberto, e é possível que nunca tenha sequer existido. De acordo com as traduções das tabuletas de barro, o planeta só fará um círculo à órbita da Terra uma vez a cada 3.600 anos. Dizem que a cada chegada de Nibiru será sentida pelo número crescente de tempestades e desastres naturais violentos que ocorrerão à medida que ele se aproximar de nosso planeta. Como você se sente em relação aos Anunnakis? Você acredita que eles realmente existiram? Ou acha que estas histórias foram inventadas como uma forma de os humanos entenderem melhor a criação do homem? Obrigado por assistir. Não se esqueça de apertar no botão gostei e tocar no sino de notificações para mais vídeos.